Estamos de volta com o Fé em Ação. E esse programa vai viajar para diferentes regiões do país. Hoje, vamos para o Sudeste. O repórter Lucas Nascimento conheceu o empreendedor Marcos Camilo, que além dos compromissos com o seu restaurante, se dedica a um ministério chamado Roupão da Fé, que você acompanha a partir de agora. O cenário é esse. Para onde quer que você olhe, tem prédios. Gente indo de um lado para o outro, gente indo trabalhar, outros voltando do trabalho, alguns até trabalhando mesmo. Tem quem esteja a passeio, já outros aproveitando o dia de folga. Uma cidade com muitos sentimentos e com muitas histórias. Eu estou falando de São Paulo, por aqui são mais de 12 milhões de habitantes espalhados aí pelos mais de 1.500 bairros. É uma cidade que não para, que não dorme, mas tudo bem também. Coisa aí de mais de 90 mil estabelecimentos funcionando 24 horas. E tem um outro detalhe em tudo isso, viu? É a capital gastronômica. São mais de 156 mil restaurantes. E de restaurante ele entende. O Marcos Camilo tem um bem no coração dessa cidade gigante. Ou seja, por conta do seu trabalho, ele conhece perfis diferentes todos os dias. E leva muito a sério o que ele faz por aqui. É o seu trabalho. Mas por estar numa cidade aparentemente com tantas oportunidades, ele viu que a conta não fechava. Nos seus atendimentos e viagens, ele percebeu que muitos tinham fome, mas não do alimento que ele servia no restaurante. Até que dessa vez ele recebeu um pedido diferente: evangelismo. No cardápio da história da sua vida, isso não estava disponível. Ele conheceu um cantor que fez parte do Arautos do Rei, e daí surge uma promessa, um voto de dedicar um ano em prol do ministério, fazendo exatamente evangelismo. Mas será? Em setembro eu era o ancião aqui na Central do mês, então eu montei a plataforma. Primeiro pastor, voto. Segundo pastor, no segundo sábado, voto. Terceiro sábado, voto. Quarto sábado, voto. Eu, então, entreguei ali para o pastor: ó, sábado que vem não sou eu que monto mais, mas eu não aguentava escutar voto mais. Eu falei: agora eu não vou ficar na minha igreja, eu vou para a igreja da minha mãe. Eu estou lá na igreja do Bonifácio, pastor Jonas Pinho pregando, contando uma história lá de um banco que ele mexeu no financeiro do banco e tal. E de repente ele diz assim, ó: se alguém aqui está fugindo de Deus para não cumprir um voto, eu quero dizer para você que você não vai para o céu. E eu falei: meu Deus do céu, eu vou ter que pregar um ano da minha vida. E naquela tarde eu reuni minha família e falei: o ano que vem, 1º de janeiro a 31 de dezembro eu vou pregar, 2011. Minha esposa falou: você está louco? A gente tem um restaurante, você acorda 4 horas da manhã. Falei: mas e o voto? Exatamente. E o voto? Não tinha como fugir e deixar de atender esse pedido. Mas qual seria o modo de fazer? Mas quando foi em abril, ligo para o meu irmão, falo: cara, como é que eu levo o meu voto até 31 de dezembro? Ele falou: batismo. Marco, nós temos uma outra igreja fora. Se a gente tem 2 milhões de membros, tem mais 2 milhões fora. Vai atrás desse povo, cara. Isso aqui, ó. Ele orou comigo. Eu falei: pô, eu não sou pastor. Visitar ex-adventista, como vai ser isso? Orei a Deus, liguei para o pastor Márcio, que ele está lá no Canadá agora. Falei: cara, me arruma uma lista aí de ex-adventista, eu quero visitar. E me arruma um irmão para visitar. Na primeira visita, nós marcamos 5 horas da tarde na frente da igreja no domingo, o Roberto, o ancião, comigo. Eu estou saindo do toalete, eu vi o armário aberto e vi o roupão de batismo. Falei: cara, vamos levar roupão para fazer apelo? Ele falou: como assim, Marcos? Nunca vi apelo com roupão? Falei: eu também não. Mas eu vi os roupões ali, eu quero levar. Ele falou: não, cara, a irmã é brava para chu. Não vai dar isso aí. Tu não pode pegar roupão aí, cara. Insisti com ele, levamos 3 roupões desbotados. A primeira visita, um cara com a perna engessada não queria a visita. Eu peguei o roupão e joguei em cima da perna engessada dele. O símbolo da igreja caiu virado para ele, ele ficou paralisado. O Roberto olhou para mim, eu olhei para o Roberto e ele pegou o roupão chorando e falou assim: quando vai ser meu batismo? Aí eu falei: tem alguma coisa aí, porque não foi feito apelo, nada foi feito. Foi um roupão em cima da perna engessada. Naquela semana, 9 pessoas se batizaram. E até o dia de hoje,
36 mil batismos, aproximadamente, no Roupão da Fé. Pronto, ele tinha a receita. E rapidamente muitos gostaram e sentiram a vontade de provar novamente o batismo e na essência o que ele representa. Porque não é meu isso. Alguém falava, parabéns pelo teu projeto. Aí eu lembro, não é meu projeto. Porque eu fiz um voto maluco de pregar 1 ano. E Deus achou o cara certo para falar, entrega o roupão aí que vai dar certo, né? Então aí, a partir dali, eu comecei a fazer roupão. Então eu comecei a produzir roupões, né? Com o símbolo da igreja, roupão da fé. E aí foi tomando um corpo, né? Só que o Camilo não é aquele que esconde a receita. O prazer de levar esse projeto a outras pessoas é mais que real. E para esse time, ele chamou amigos que levam o nome de obreiros. Hoje eles são 14. E eu conheci o primeiro deles que lá no início, por volta de 2010, a realidade dele era bem diferente dessa que você está vendo. Eu já estava morando na rua, né? Quando o Marcos Camilo, através de outros amigos, foram atrás de mim. Eu já não tinha mais perspectiva de voltar para a igreja, porque eu já tinha sido da igreja, mas fui recair novamente no mundo das drogas. Isso é muito difícil, né? Muito difícil. Eu já não tinha mais perspectiva, foi quando aconteceu deles ir atrás de mim e eu resolvi ir para uma casa de recuperação que eles proporam a pagar. E eu fui buscar o Nogueira na Cracolândia. E eu internei o Nogueira 1 ano e 3 meses de internação. E o que me fez ir lá, o filho dele que disse para mim assim, você não está salvando o ex-adventista? Eu não vou para a escola, eu não durmo, eu não como, eu quero meu pai de volta. E aí eu fui atrás do pai. E o que eu falei para ele? Nogueira, o seu filho me fez vir aqui buscar você. E ele falou, para onde você vai me levar? Eu falei, vou te internar. Foi batizado na clínica. E quando ele saiu, ele falou para mim assim, o que eu vou fazer agora? Eu falei, você é marceneiro, agora toca a sua vida. Ele falou, não, você não tem ideia. Uma pessoa que é dependente químico, se ele não tiver algo que dá um êxtase maior do que a droga, ele cai, ele volta. Eu falei, você está falando o quê? Eu quero trabalhar com você no evangelismo. Porque quando você ganha uma alma, você tem muita alegria disso. Eu quero ter essa mesma alegria aí. Isso, de certa forma, me ajudou por quê? Porque eu percebi que a mesma adrenalina que eu tinha quando usava a dependência química, eu tenho quando vejo pessoas se batizando através de eu ter visitado, de eu ter, de certa forma, contribuído para que essa pessoa aceite Cristo, né? E só o Nogueira já levou mais de 4.000 pessoas ao batismo por meio do roupão da fé. Mas numa conversa ele contou que o beneficiado não é apenas aquele que é batizado. E de certa forma isso me ajudou a poder ter forças para deixar a dependência química, porque eu era um usuário de crack. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 3% consegue sair, porque é o casamento perfeito. Só a morte separa, né? Então esse projeto que veio, Deus fez com que eu participasse dele, não só para que visse a grandeza de Deus, mas visse também o Nogueira se tornar uma pessoa útil. E agora estamos em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Olha só, segundo os últimos dados do IBGE, mais de 750.000 pessoas moram por aqui. E tem até uma curiosidade, ela também é conhecida como Cidade do Trabalho, porque tem um forte perfil ali de empreendedorismo. E sabe quem chegou recentemente por aqui? O Roupão da Fé. E hoje tem uma programação toda especial e a gente vai acompanhar bem de perto. E foi aqui que eu acompanhei o Camilo, não dono de um restaurante, mas aquele que compartilha algo diferente. E na programação, além da mensagem, hoje é dia de batismo, dia de roupão da fé. E é assim que funciona. A pessoa ganha de fato um roupão que é utilizado no dia do seu batismo. Eu batizei com ele e ganhei de presente, né, para levar para casa. Vai levar para casa, vai ficar guardado como lembrança boa, inclusive, né? Esse dia especial, Ficou marcado? Ficou marcado, com certeza, marcado. Uma outra história que eu também conheci foi a da Daiane, lá no Jardim Tremembé. Ela contou que foi de extrema importância estar de volta, ainda mais depois de ter passado por um momento muito delicado. E eu sempre quis voltar para a Igreja Adventista, sempre.
porque eu já passei por várias religiões já, mas sempre meu coração pedia para me voltar, o Espírito Santo pedia para me voltar para cá. E ele me tocou para me voltar, e eu acabei voltando. E como o irmão foi me visitar e tudo, e ele falou, Daiane, você quer voltar? Aí eu falei, quero. Aí eu acabei voltando. Eu e minha filha se batizou também. Aí eu fui na casa dela, conversei com ela e perguntei para ela se ela não queria voltar para a igreja, né? Porque ela era ex-adventista. E li aquela passagem de Mateus 7,21, que não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. E nesse momento ela começou a chorar. E eu, na verdade, comecei a chorar junto com ela. Aí ela falou assim, eu também quero voltar para a igreja. Quero ser rebatizada. Apesar que já veio bastante obreiro aqui, mas a sua oração que você fez primeiro, logo que você chegou, mexeu comigo, né? Aí a filha dela falou, eu também quero ser batizada. A essa altura você já tem uma opinião sobre o roupão da fé. Mas eu perguntei para quem foi alcançada por ele. Nosso projeto é maravilhoso. Maravilhoso, salva vidas, né? Ele salva vidas porque hoje está muito perdido as coisas lá fora. Se a gente não buscar Deus, eu acho que é um projeto que não pode acabar. Tem que sempre continuar e vindo mais projetos, porque é muito importante na nossa vida. Muito importante mesmo. Só que enquanto o Camilo vai de igreja em igreja, passando semanas de evangelismo, o restaurante dele está em pleno funcionamento. E funciona mais ou menos assim. Eu faço, no mínimo, num ano, 30 colheitas de roupão da fé, 30 semanas, né? Então, o ano tem 52 semanas de oração. O primeiro ano, 52 semanas de oração. Depois disso, passou a ser 24, 30. Aí eu estipulei mais ou menos assim, a gente fazer de 2 a 3 semanas por mês. Uma fora de São Paulo e 2 ou 3 aqui em São Paulo, né? Então, isso, a minha esposa, então, ela é fundamental nisso, né? Porque aí ela assume o restaurante, eu deixo as compras tudo certo para o pessoal entregar aqui e ela vai administrando. Às vezes fica bem sobrecarregado para ela também, né? Mas Deus foi direcionando todas as coisas para que isso acontecesse, né? Então hoje eu tenho a alegria de trabalhar por ano com 4.000 roupões. Quer dizer, não são batizadas 4.000 pessoas, né? Mas a gente entrega 4.000 roupões todo ano. E eu não sirvo 4.000 refeições no restaurante por ano. Mas Deus vai abençoando de tal forma que a gente consegue salvar em torno de 1.000 pessoas por ano. E essa percepção de que tudo está sendo guiado por Deus é nítido na vida dos obreiros que escolhem se dedicar totalmente ao roupão da fé. Às vezes ele já falou até pra mim assim, se você quiser trabalhar de manhã no táxi ou em outra atividade, você pode. Aí eu penso, eu não quero, porque se eu for me envolver com outra coisa, a cabeça vai ficar dividida em 2 partes. Eu quero trabalhar só numa coisa só no evangelismo. Que é isso que me dá mais motivação, isso que me dá mais prazer, é isso que me deixa mais firme na igreja. Porque quando você trabalha para a obra, para Deus, Deus também trabalha por você. E o projeto foi crescendo, ele ganhou até um novo formato, tipo um adicional. E hoje ele faz parte também como um projeto dentro de uma sede administrativa da Igreja Adventista aqui no estado de São Paulo. Aqui na Associação Paulista Oeste já foram mais de 12.000 roupões colocados aí nas mãos dos diversos membros, líderes, nas diferentes geografias, igrejas aqui do campo. A gente não tem trabalhado apenas com resgate de ex-adventistas, mas decisões
diversas no que diz respeito ao batismo, no término de um estudo bíblico, classe bíblica, um evangelismo público, nas visitações ali, pessoal também dos membros, cada pessoa se tornando um instrumento de salvação para proporcionar a decisão dessas pessoas. E pastor, como até trazendo para o lado um pouco mais pessoal, no seu caso, você vem para o campo da PO, né? Você já tinha um conhecimento lá, chega num campo, às vezes pode ser que você não conheça tanta gente, tudo novidade, cidade diferente, região diferente, mas já conhecia o Roupão da Fé. Como que é você apresentar, ele ser abraçado e ter todo esse resultado? Alguém acreditando num projeto que você já acreditava, já sabia que tinha resultados e agora de fato está tendo resultado e outras pessoas tendo conhecimento. Como que é para você, como pastor, ver que mais pessoas estão sendo alcançadas para um projeto que você já conhecia, agora mais pessoas estão conhecendo e por si só tirando as suas conclusões, porque os resultados eles aparecem? Olha, é uma alegria muito grande poder ver como Deus trabalha de forma simples, usando pessoas, um projeto simples, funcional, para alcançar tantas pessoas. Eu tenho, assim, na minha vida particular, Lucas, uma grande gratidão pelo projeto Roupão da Fé, porque eu tive a alegria de trabalhar no resgate do meu pai, que estava afastado dos caminhos do Senhor, e depois de tanto orar, Senhor, que estava afastado da decisão, eu tendo a alegria de trabalhar na área de evangelismo, a gente vê muitas pessoas, muitos milagres, muitas decisões, mas observar o meu pai cada vez distante, para mim era uma dor muito grande. E eu pude orar pelo meu pai, através do projeto Roupão da Fé, o Espírito Santo trabalhou poderosamente, e num período de férias que passei com meu pai, eu pude entregar para ele o roupão. A gente sempre usa aqui uma máxima, né, uma frase que resume um pouquinho do projeto, que a gente diz o seguinte: que nenhum de nós podemos voltar e mudar o começo, mas todos podemos recomeçar hoje e mudar o final. Então, o meu pai pôde recomeçar tomando essa decisão ao lado de Jesus. Só que o Roupão da Fé não se limitou apenas a São Paulo, ele caiu no gosto de muitos. O sabor de poder experimentar novamente o batismo e o que de fato ele representa não é apenas uma realidade aqui no Brasil. Hoje está presente em um outro país. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Roupão da Fé não é resgate. Lá é uma ferramenta de evangelismo. A Columbia Union, ela implantou como ferramenta. O Roupão da Fé entra lá no 23º estudo. Ele não entra no início. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, quando eu tiver um espaço onde eu tiver a autonomia de fazer um trabalho, o primeiro que eu vou levar para fazer evangelismo para mim vai ser o Marcos. E assim que eu fui efetivado em New Jersey, eu trouxe para cá. Fui efetivado lá em 2023 e quando chegou o primeiro evangelismo de 2024, em março de 2024, eu trouxe o Marcos Camilo para vir fazer evangelismo aqui e foi uma bênção, porque ele já tivemos um batismo, uma conversão naquela semana de um ex-adventista. Naquela semana ele pregou no sábado, o rapaz não iria. Ele foi no sábado, naquele dia, Deus o chamou, batizou no sábado seguinte, não somente ele, mas um casal também que estava na igreja, mas não estava participando, estavam afastados e pensaram, nós precisamos voltar a ser ativos. E ele também falou sobre os desafios do mesmo projeto, só que em outro país. Então o brasileiro vem para cá, ele vem com uma outra cabeça, ele não vem, mesmo o adventista, ele não vem para cá assim, vou ter um cargo na igreja quando chegar nos Estados Unidos. Não, ele vem para cá atrás de recursos financeiros. A igreja é um ponto de encontro. E a chegada do Roupão da Fé aqui, da semana do Roupão da Fé aqui, deu à igreja uma nova visão, que é possível ser missionário, é possível evangelizar, e a igreja tem vivido essa realidade. E o pastor Oséias ainda trouxe um ponto que faz todo sentido. Então, a igreja mundial, eu creio, ela deveria pensar que é necessário ter alguém, um projeto como esse, ou alguém, um Marcos Camilo espalhado em cada igreja. Porque a porta de saída ela é mais larga do que a de entrada. E quando você traz pessoas e coloca as pessoas para trabalhar, elas se sentem úteis.
a evasão é muito pouca. Então, desses que batizaram, nós batizamos, todos permanecem. E uma das histórias que ele destacou veio de fora do país. É a história da Cláudia, que tinha o desejo do batismo, mas sempre algo acontecia e a impedia. Até que num determinado dia, um motorista de aplicativo foi buscá-la para levá-la até uma igreja. A corrida estava paga e até hoje não se sabe por quem. E a história segue e ela foi batizada. E é uma mulher transformada pelo poder da palavra de Deus. Nós não sabemos se foi um anjo que pagou, não sabemos quem pagou aquele Uber. Quem pagou aquele Uber? Eu creio, se você perguntar para mim, que foi Deus que moveu alguém para pagar para ela ser batizada. Agora, o inimigo conseguiu tirar ela do batismo, mas ele está sempre perdendo, porque no sábado seguinte ela foi batizada. Amém. E eu acabei perguntando para cada pessoa que eu conversei, entrevistei sobre o significado do roupão da fé para ela. E para você? Nunca me fizeram essa pergunta. E meu pai dizia assim, o sonho, quando você sonha sozinho, ele vira pesadelo. Hoje tem muita gente sonhando o roupão da fé. E para mim, é fazer mais pessoas sonhar o roupão da fé, porque dá certo. Qualquer pessoa que ela tiver alguém que está afastado, que se afastou, se ela fizer capricha, faz um roupão personalizado para o seu filho, põe o nome dele lá. Não precisa ser roupão da fé. Você pode fazer um roupão de batismo, do jeito que você quiser. E você entrega para a pessoa e diz, eu não quero ir para o céu sem você. Né? E esse foi o modo de fazer que o Camilo encontrou para justamente fazer algo pelo próximo. E não se limitou em fazer algo sozinho. Chamou os amigos. Amigos que estão aqui bem perto em São Paulo, já outros mais distantes, mas com o mesmo foco de fazer o roupão da fé ser um reencontro. E que esse roupão possa chegar a mais pessoas e trazer para perto quem um dia se distanciou. Parabéns, Marcos e toda a equipe que faz o roupão da fé acontecer. Por meio do seu tempo e recursos, a gente viu os desafios, mas também vimos os resultados. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais e no site que está aparecendo na sua tela. Semana que vem temos um novo encontro e eu espero por você. Obrigado pela companhia e até mais!